Muito bem, amigos ouvintes, está começando neste momento mais um programa Entre Dois Mundos, sua edição de número 47, neste 18 de julho de 2024. Programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Nesta noite com o tema O Pensamento e a Casa Mental. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, Regina, Martinha, boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes já sintonizados. É claro que devido ao mau tempo, está todo mundo meio rouco, meio fanhoso, mas vamos assim mesmo levar a bom termo o programa de hoje, porque esta quinta-feira, Martinha, é sempre uma oportunidade de muita alegria para nós, não é isso mesmo? Então, aos amigos, ouvintes, boa noite, Regina, Paulo. Sim, Paulo, é uma alegria estarmos aqui todas as quintas-feiras, podendo trazer o Evangelho do Mestre Jesus, primeiramente para os nossos corações e também para todos aqueles irmãos, aonde estiverem, receber a palavra amiga que consola e que edifica. É claro que a gente leva a palavra amiga desde que o microfone esteja ligado, não é isso? Vamos lá, boa noite também para a Regina. Boa noite, Paulo. Boa noite, Martinha. Boa noite a todos os ouvintes aqui do Entre Dois Mundos. É uma alegria imensa estar aqui novamente nesta quinta-feira para estudarmos juntos. E vamos lá. Vamos lá, vamos dar início ao programa, como sempre, iniciando com a nossa prece de abertura. Voltamos em seguidinha. Prece de abertura. Oração pela paz. São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, vamos dando início, vamos tentando fazer com que a voz saia, flua, né? Porque hoje está bastante difícil, mas vamos lá. O trabalho da noite, na verdade, quer convidar a todos os ouvintes amigos, a sondarem como está
estão os seus pensamentos? E aproveitamos então para dirigir essa mesma questão também, sempre quando ocorre aqui no nosso núcleo, essa questão também é dirigida aos nossos estudantes, porque nós temos a compreensão de que os pensamentos elaborados na mente e a sua natureza depende dos sentimentos a eles associados, ou seja, que pensamentos e sentimentos estejam intrinsecamente ligados. Seria isso? Os pensamentos e sentimentos estariam intrinsecamente ligados? Nós vamos discorrer bastante sobre isso aqui hoje à noite, mas nós estamos cientes de que a sintonia entre um e outro, pensamentos e sentimentos, requer sempre muita vigilância e responsabilidade. E aí, quais seriam os recursos mentais que nós estaríamos atraindo? Quais eu ou nós estaríamos repelindo? E a partir daí, como estaríamos agindo? Devemos então estar atentos para o fato irrecorrível de que a nossa mente é como uma casa. Pode ser muito grande ou pequenina, desorganizada, nada higiênica ou bem cuidada, asseada, limpa. E eu diria até que o estado geral da nossa mente refletirá sobre a apresentação dessa nossa casa, as pessoas que nela entrarem. Essas apresentações sempre dependerão de nós, de nossos pensamentos, das intenções que transitam no mais íntimo da consciência de cada um de nós. Não é isso, Regina? É isso aí, amigos. Os cuidados que costumamos ter com os locais, com os ambientes em que vivemos ou trabalhamos, nem sempre são semelhantes aos que damos para a nossa mente. A casa, o escritório, as áreas de lazer não poderiam ser utilizados de forma saudável e agradável se deles nós não cuidássemos, mantendo-os asseados, sem acúmulo de lixo, ou os locais sujos e infestados de insetos, de ratos e baratas, por exemplo. No entanto, muitas são as vezes nas quais somos pouco atenciosos para com a nossa casa mental. Nessa casa, a casa mental, frequentemente nós permitimos que pensamentos infelizes e maus ali se instalem, levando infelicidades, desequilíbrios e muitas apreensões para as nossas vidas e aos nossos corações. As pessoas muitas vezes parecem bem, tranquilas e equilibradas, mas os pensamentos infelizes e os maus sentimentos conseguem fazer morada em suas casas mentais, causando danos aos seus bem-estares, à sua saúde e principalmente aos seus relacionamentos. Concordas, Martinha? Vamos entender um pouco por que isso ocorre? Vamos entender, e eu concordo sim, Regina. E respondendo à tua pergunta, inicio minha argumentação servindo-me de uma frase de Joana de Ângeles para que possamos pensar mais profundamente sobre o que tu acabaste de falar. Aspas então para Joana. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Acho que eu respondi a pergunta. Muito bem, meus amigos. Por que fazemos ou permitimos essas coisas, essas situações, então, com o que a Regina trouxe agora para a nossa reflexão? Já que a Joana nos diz que somos o que exteriorizamos, aquilo que externamos, vamos inicialmente entender o que ocorre em determinados momentos do nosso dia. Por exemplo, os pensamentos perniciosos, de revolta, de inveja, ciúme, o ódio, o rancor, estabelecem-se quando permitimos que tenham esse acesso e essa liberdade em nossas mentes, dado a nossa permissão. Afinal, muitos de nós entendemos. Ora, é apenas um pensamento, eu posso dizer. Estar minada com tudo isso e ainda achar é apenas um pensamento. Muito já fiz isso, Martinha, mas agora eu já estou me doutrinando. Que todos esses pensamentos, eles nos predispõem a agirmos. Como você disse, né? Se você tem pensamentos perniciosos, revoltados, invejosos, ciumentos, odiosos, rancorosos, dificilmente desses pensamentos surgirá um ato de bondade, de caridade, de luz. Certamente,
qualquer ato que advenha daí estará impregnado dessa matéria. Essa matéria é aquela que vai trazer a sujeira para nossa casa mental. É aquela que vai impregnar se eu não tomar providências, virando até essa camada de pó que cobre os móveis, que cobre a alegria, que cobre as claridades, que cobre os entendimentos que eu possa estar buscando, mas que vão se perder aí. E toda essa paz e essa harmonia, então, não será considerada ou será colocada em ação. E faz um estrago grande. Pois é, nós vamos acabar angariando, além da angústia, também os tormentos que influenciam e agridem diretamente o corpo, viu, Regina e Martinha? Acarretando inclusive doenças e sofrimentos desnecessários. Por isso, Joana, nos alerta ao dizer que somos o pensamento que exteriorizamos. Sendo assim, dizemos nós, devemos compreender que o pensamento formado na mente e o seu caráter dependem dos sentimentos a eles associados. Ou por outro modo, que os sentimentos influenciam os pensamentos e esses influenciam os atos. São elos da corrente. Todos se encadeiam, E todos nós plasmamos então a existência física conforme a nossa própria paisagem mental, mediante o vigor da energia direcionada. Ou seja, sintetizando, nós somos os principais responsáveis contribuintes para o nosso próprio isolamento. Quando não temos nossos pensamentos harmonizados com nossos sentimentos, passamos às pessoas tal desequilíbrio, deixando evidente que não estamos bem. Isto é, é muito facilmente perceptível e nem requer maiores sensibilidades ou dons. E o azedume dessas nossas palavras, o rosto contraído, tudo isso faz com que os outros percebam haver em nós uma desarmonia qualquer, alguma disfunção, e tais sintomas acabam por afastar as pessoas, o que ainda agrava mais nosso isolamento e nossa infelicidade. No entanto, eu digo, nós espíritas já sabemos ser possível impedir que tal processo prevaleça dentro de nós, que ele se perpetue. Existem boas e acertadas escolhas a se fazer. E quais seriam essas escolhas segundo a luz do mundo, Regina? Paulo, a resposta foi dada por Jesus, a luz do mundo. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus disse isso lá em Marcos, capítulo 13, versículo 33. A vigilância, então, é essencial para quem deseja ter uma mente saudável. Temos o dever de observar, ou seja, olhar mais atentamente cada pensamento que se infiltra em nossas mentes e então analisar a natureza dos sentimentos que surgem desses pensamentos. Além disso, e principalmente, devemos estar sempre alertas para arrancar essas ervas daninhas, ou seja, esses maus pensamentos que possam nos prejudicar. Dado esse primeiro passo, que é a vigilância, é importantíssimo, é primordial estarmos atentos para essa segunda recomendação do Mestre Jesus, a oração. Sempre que nós identificarmos os feios sentimentos, as más palavras e os pensamentos desequilibrados, podemos e devemos recorrer à oração, à prece. Porque a prece é um pedido de ajuda que dirigimos ao nosso Divino Pai, ao Mestre Jesus e aos amigos do plano maior, quando nos sentimos frágeis, com dificuldades para combater pensamentos errôneos, e que geram muitas infelicidades. É hora de pararmos e admitirmos que precisamos de ajuda e que é possível, sim, superarmos e não darmos continuidade a esses maus hábitos. E rompendo em cada um desses pontos essa ligação, esse elo, que nem o Paulo citou, que poderá se tornar uma semeadura de frutos amargos nas nossas vidas, Martinha. Sabe, Regina, tu falastes no início que já consegue dar uma atenção aos pensamentos, observá-los. E é tão bom quando nós já sabemos que ele é importante, necessário, faz parte da nossa existência, e nós já conseguimos então
tomar as rédeas, podemos dizer, dentro de um equilíbrio, mais ou menos aqui e ali, dias melhores, dias menores, mas já entendendo a importância. Com certeza. E sempre é tempo de falarmos a Ele, Regina, então ao nosso Pai, através dessa prece, dessa oração, sobre a fraqueza que carregamos ou a tristeza que nos abate. Momento, então, que o pensamento vaga para lugares tão negativos, tão tristes, muitas vezes. É o momento de pedir força moral. E o Pai de todos nós, justo e bom, nos enviará o auxílio necessário, pois que o Pai é onisciente. Isso tudo nós aprendemos nos nossos estudos já, né, meus amigos? É verdade. E nós também, amigos, aqui presentes e ouvintes, também já aprendemos um pouco mais nas lições do Evangelho que devemos cumprir a nossa parte em qualquer situação, não nos levando à omissão ou nem mesmo à acomodação. E o Evangelho, então, também nos diz que precisamos fazer nossa parte para recebermos a ajuda. Daí a citação: ajuda-te que o céu te ajudará. Eu poderia dizer que as mudanças de hábitos doentios e da acomodação emocional têm uma forte contribuição para a renovação e a alegria de viver. E proporcionará a todos nós satisfações extraordinárias que fazem parte do processo existencial. Qual é o momento de alegria e bem-estar que não espanta qualquer sombra negativa, meus amigos? Enquanto o indivíduo não desperte para a sua realidade de ser integral, que já sabemos ser o espírito, o perispírito e a matéria, acabamos responsabilizando pelas mudanças que devem operar em um mundo íntimo. Essa responsabilidade nós passamos para os outros, mas nós já sabemos que é nossa, porque esse mundo íntimo que irá se modificar através dos nossos comportamentos e que depende apenas da minha oportunidade de trabalho que está batendo a minha porta e que ninguém poderá me auxiliar se eu não tiver esse esforço, que é exclusivamente meu, não adianta eu reclamar e ficar na lamúria. Desse modo, a renovação moral é pessoal e intransferível. Não é fácil viver, viu, Martinha, e se livrar de todo esse enrosco da vida material. Mas pode continuar, termina o seu Paulo, pensamento, que está muito bom. Esse esforço, então, que eu falei, é inadiável, impondo a cada um de nós como uma necessidade para que ocorra a mudança de comportamento para melhor. Não é fácil, mas então não é difícil, só tem que ter o esforço, não é, Paulo? Basta querer. Sabemos que os bons resultados também, né, meus amigos, advirão não por algum efeito milagroso, já sabemos. Nenhum efeito milagroso, nem por golpe de sorte ou de ocasião, mas por esforços combinados entre vontade e a razão, que podem oferecer os benefícios de grande importância para a saúde pessoal e para a felicidade, então, de viver. Que é a paz do Cristo, que a gente sente. E eu senti essa paz essa semana, eu sei como é bom. É muito bom. Nós estávamos aqui, inclusive, nos bastidores, antes do programa, você falava exatamente sobre isso, né, Martinha? Que fazemos orações, muitas vezes de modo maquinal, mecânico, e nós pensamos em trazer um programa falando, inclusive, sobre o Pai Nosso, não é isso? Para que as pessoas sintam exatamente a densidade, a profundidade da mensagem e que não façam oração por fazer apenas, mas que tenham, e não o Evangelho lido aqui e ali, mas que tenham o Evangelho diariamente às mãos, que ele sirva de guia, né? Guia diário em praticamente cada pensamento, cada atitude. Isso vai facilitar bastante a caminhada, não é isso? Vai aliviar o fardo e vai facilitar, sim, o entendimento das ocorrências diárias. Isso também é esforço. Se a gente pensar, também buscar parar e estudar o Evangelho, o roteiro mais seguro, é um esforço que vai trazer a renovação moral. E, consequentemente, então, os meus pensamentos tomam outro rumo, um rumo muito melhor. Ok, vamos continuar falando, então, das maravilhas do pensamento, o que ele pode produzir, mas já em seguidinha, depois de um intervalinho. Vamos a ele.
Articula os acontecimentos que te rodeiam para o bem. Insiste na projeção dos atos que te possam honrar e ajudar a ti mesmo, imaginando o que seja útil, edificante e belo. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhas a renascer. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, vamos dar sequência agora, dando início ao nosso segundo bloco. Então a Martinha falava desses esforços combinados entre a vontade e a razão, e para contribuir ainda mais, reforçando a importância desses pensamentos, né, pensamento com profunda análise e rigor que a gente tem que fazer, podemos trazer uma instrução importantíssima aqui do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, no seu livro Pensamento e Vida, quando Emmanuel nos diz: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Regina, pode me ajudar aqui? Sim, a divina providência concedeu-nos a vontade, por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Pois é, para considerar-lhe a importância, basta lembrar que a vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. E continua Emmanuel com máximas primorosas. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. É isso mesmo, Regina. E a vontade, então, contudo, é o impacto determinante. A Martinha já tinha dito, né? Ela falou da vontade e da razão. Tudo bem, razão, pensamentos, mas a vontade de querer acertar, a vontade de querer se corrigir, é realmente a que causa esse impacto que determina a mudança de rumo, não é isso? Isso, e Emmanuel sempre nos brindando com mensagens esclarecedoras e instrutivas como essas citadas, com essas vibrações de um poema, é muito lindo. Podemos ter minimamente o entendimento do que sejam todas as nossas virtudes e potencialidades e dos níveis em que se encontram. Podemos igualmente avaliar o quanto sejam imprescindíveis e importantíssimas em nosso processo de reforma íntima. No entanto, devemos saber que nada operarão sem que sejam impulsionadas pela vontade. A vontade que é o estopim, o detonador de todas e de cada uma das correções de rumos e de aprimoramentos físicos, morais, intelectuais e espirituais que podemos promover na sequência de nossas existências terrenas. Pois é, olha só como as coisas começam a ficar, eu não diria complexas, mas elas começam a ter necessidade de se interligarem a fim de que se promova essa reforma íntima. Então, olha só, tem os aspectos físicos, morais, intelectuais e espirituais. E nós vamos falar de cada um deles, começando então pelas mudanças físicas, não é, Regina? Mudança de hábitos práticos do dia a dia, abdicando de alimentos e bebidas que são nocivos para a nossa saúde, termos uma alimentação equilibrada e saudável, não descuidarmos dos exercícios físicos diários, trabalharmos sempre e de acordo com a nossa capacidade intelectiva e a disposição física, evitando assim a ociosidade que nos paralisa. Reservarmos boas horas de sono diário, primarmos pela nossa higiene íntima e do ambiente em que vivemos e
dentre tantas outras coisas. Pois é, muitas outras, né? Só para dar uma rápida pincelada, mudanças físicas, a gente muitas vezes passa batido, não se dá conta, mas a Regina elencou aqui pelo menos meia dúzia delas, que são assim gritantes, né? E que é muito fácil a gente perceber quando estão desequilibradas. E temos também as mudanças morais, que muitas vezes igualmente passam desapercebidas, não é? Então, devemos buscar ser honestos, decentes, disciplinados, respeitosos, trabalhadores e produtivos, obedientes às leis divinas e às leis dos homens, enfim, bem relacionarmos-nos com o próximo, evitando confrontos e sendo úteis sempre que possível aos nossos familiares, ao nosso próximo, bem como a toda a comunidade em que vivemos. Pois é, em suma, você está dizendo que devemos ser essencialmente bons e distribuirmos bondades, não é isso? Só isso. Ok, então temos aí já duas mudanças muito interessantes, as físicas e as morais. E eu pediria que a Martinha nos falasse das mudanças que são bem também... são mais sensíveis, as intelectuais e as espirituais, sobretudo. Completando então a fala da Regina e Paulo, nós temos as mudanças intelectuais, que são inclinarmos-nos para os bons aprendizados, buscando bons ensinamentos através de boas companhias. Habituarmos-nos diariamente, se possível, às boas leituras. Os livros nos abrem o mundo. Os bons livros nos abrem o melhor do mundo. Buscarmos, através dos estudos, conhecimentos novos e que, por extensão, nos coloquem em melhor sintonia com as necessidades de nosso tempo. Precisamos nos sentir úteis socialmente, meus amigos. Desenvolvermos o gosto refinado pelas artes e pelo belo. Estarmos atentos e aprimorarmos a sensibilidade para a apreciação do bem. Buscarmos novos conhecimentos, aprimorando o senso de justiça, correção, equidade entre os homens, direitos e deveres sociais, enfim, compreendendo mais plenamente qual o papel que nos cabe na sociedade dos homens, na sociedade em que vivemos. E finalmente, amigos, nós temos aí as mudanças espirituais. Algumas significativas, estas mudanças que podemos promover em nossas práticas diárias, com muita facilidade, desde que nós queiramos, certo? Nós temos aí a caridade, nossa velha amiga, nossa irmã, o perdão, a fraternidade, entender que somos todos iguais e que somos todos irmãos, a atenção às necessidades do próximo, a indulgência em relação aos erros alheios, não criticando os outros, unicamente pelo fato de que jamais saberemos quais sejam suas motivações. Parece que tudo finaliza com a caridade, meus amigos. Pois é, então é isso, né? Veja só que no primeiro momento a gente aborda 4 aspectos, né? Físicos, morais, intelectuais e espirituais. E nós demos rápidas pinceladas, não fomos ao fundo, né? De cada uma delas, mas mesmo essas rápidas pinceladas nos mostram que há muito a ser feito, né? Há muitas correções de rumos a serem feitas, né? E Emmanuel sempre nos brindando, né, com essas mensagens, como diz a Regina, né, bastante esclarecedoras, né? Por isso o ser humano está então determinado à plenitude, a uma perfeição relativa, né? Relativa porque sabemos ser apenas o nosso Pai, o detentor dessa perfeição absoluta. Nós já sabemos também que o nosso processo de iluminação é inevitável, cabendo-nos o dever de estruturar os princípios éticos e morais que vão nos proporcionar harmonia interior e bem-estar emocional, de forma que podemos nos sentir estimulados pela necessidade do desenvolvimento de capacidades superiores que nos caracterizam e que estão sim dentro de nós como herança do amor sublime de Deus no momento da criação, da nossa criação, de cada alma. Então,
Cada um de nós deverá buscar um tipo de ajuda, de harmonia, para sentir esse estímulo, para captar esta energia que flui à volta de todos nós. E existem também muitos métodos, mas antes devemos lembrar que somos espíritos encarnados, vivendo uma linda e abençoada jornada terrena. Paulo, Martinha, como é linda e abençoada essa jornada terrena. Essa oportunidade, esse presente de voltarmos à Terra, à vida na Terra, essa dádiva que nos foi concedida pelo nosso Criador, nosso Pai. Somente por isso já é grandioso e nós devemos ser gratos. E, portanto, essa avaliação dos nossos pensamentos e ações acabam tornando-se um dever moral que devemos assumir com total responsabilidade. Total responsabilidade e apreço. Convidamos então os amigos a buscarem a maravilhosa companhia de um bom livro, um livro edificante, a leitura de certas páginas, uma consulta ao acaso ou determinada conversação agradável, proveitosa e salutar. Quando a gente diz uma consulta ao acaso, você pega o livro e abre ele, que nem a gente faz no Evangelho, aleatoriamente. E ali você tem uma resposta, você tem alguma coisa que você está precisando e muitas vezes você nem sabe. As preces, como nós já citamos, são bálsamos para todas as almas. São formas de nos conectarmos e nos harmonizarmos conosco e com o todo. Então, abrindo um espaço para nos nutrirmos do verdadeiro bem e no verdadeiro bem, identificando assim as cargas mentais que nós acumulamos e emitimos, porque tudo é uma troca. Regina, uma contribuição no teu pensamento que me ocorre é o mercado gratuito das ideias. Então esse é o cuidado que, quando tu fala dessa casa mental, é o cuidado que nós temos que ter, porque está tudo muito fácil e muito vibrante à nossa volta. E aí não percebemos a tensão, as dúvidas, as angústias, as irritações que surgem. Também vem a coragem, vem confiança, vem alegria, mas nós temos que ter muita consciência de que as nossas ligações desse bem e desse mal sempre partirão essencialmente de nós, porque nos foi permitido. Pois é, e aqui a gente está falando de uma higienização mental. Essa higienização mental nos trará luzes esclarecedoras e boas intuições, bons pensamentos, transformando nossas ações e revelando elevadas mudanças em nossa caminhada. Eu traria aqui uma mensagem da Terezinha Oliveira, que ela fala da higiene da alma, né? Ela diz que não é o que entra pela boca que torna impuro o ser, mas o que sai da nossa boca, pois sai do nosso pensamento e do nosso coração. E que muitas vezes tem pessoas que se descuidam um pouco da higiene pessoal, da higiene da casa e tantas outras coisas, mas que a alma está pura, pois eles têm bons pensamentos, eles querem fazer o bem e até fazem o bem, eles emitem boas palavras. Então, que se nós cuidarmos dos pensamentos, sentimentos e a nossa conduta, nós estaremos assim produzindo bons fluidos e atrairmos bons espíritos. Nós teremos uma couraça fluídica, com bons pensamentos, ações, prece, teremos essa couraça. E a gente vai sempre dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas oportunidades nós temos, meus amigos. Todas essas cargas mentais podem ser está à nossa disposição quando nós quisermos. Muito lindo o que tu falastes aí, Regina, e muito importante também. Por isso, estarmos atentos a todo o nosso potencial, estejamos encarnados ou desencarnados. Poderemos trabalhar e vibrar e construir a qualquer momento. Ainda sobre a sua fala, vejamos o que nos diz Joana de Ângeles, lá no livro Dias Gloriosos, outro livro psicografado aí pelo Divaldo Franco. Aspas então para Joana: o ser humano é todo um universo miniaturizado, cujos elementos que o constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto.
Por isso mesmo, não é possível dissociar-se a mente do corpo e vice-versa, o que equivale dizer o espírito da matéria. Por isso, meus amigos, progredir é a missão na Terra, é um dever. É missão, é progresso, é dever. O ser vibra grande na sua luz, porque tem o poder de como se livrar, se libertar, mas também ele sempre será responsável por todas essas ações. Ele vibra, traz para ele, constrói, mas também pode destruir. Responsável pelos seus atos. Todo esse universo é regido por leis divinas, que nós todos já sabemos, que proporcionam condições de desenvolvimento para todo aquele que as buscar. Sempre haverá uma longa série de esforços, de trabalhos e de buscas para todos nós alcançarmos. Essa é a grande verdade. Este equilíbrio em nossas vidas e relações com os nossos semelhantes faz parte da caminhada. Não poderia ser diferente dada a condição que nós nos encontramos e a escala em que nós estamos. Nossa elevação, meus amigos, é, portanto, nossa própria obra. É tão bonito. O ser humano sempre será o resultado de tudo aquilo que elaborar, que cultivar e também que realizar. Exato, Martinha. E você veja que é todo um trabalho individual, mas que, juntando todos esses indivíduos num grande grupo, numa grande sociedade, é importante que todos estejam imbuídos desses deveres e responsabilidades para que um contamine o modo de agir e pensar do outro. Por isso, então, essa frase de que o ser humano é um todo, é um universo miniaturizado. Tudo se processa nele, mas ele acaba influenciando o seu próximo, que por acaso também, por acaso não, por consequência vai influenciando o outro e outro e outro. Isso para os dois lados, tanto para o bem quanto para o mal. Então nós temos que vibrar para o bem, para que esse bem se propague. Exatamente, esta é a ideia. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Vamos falar um pouquinho mais desse universo miniaturizado. Já voltamos. Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Bom, então vamos lá, estamos dando início ao nosso terceiro bloco e ainda sobre Joana, Martinha, que dizia, né, que o ser humano esse todo é um universo miniaturizado. Nós temos também o Leon Denis, no seu livro Progresso, oferecendo profundas reflexões para todos, para toda a humanidade que está nesse processo terreno de lutas íntimas, né? E ele diz que a matéria reina soberana em nosso mundo e curva sob seu jugo até os melhores dentre nós, limita nossas faculdades, paralisa nossos anseios para o bem e as nossas aspirações para o ideal. Realmente, os chamamentos da carne podem impedir, né, essa busca, essa aspiração para esse ideal de correção. Então, assim, para discernir o porquê da vida, continua o Denis, para conhecer sua razão de ser, para entrever a lei suprema que rege as almas e os mundos, é preciso saber
libertar-se dessas pesadas influências, liberar-se das preocupações de ordem material, de todas essas coisas passageiras e volúveis que acobertam o nosso espírito, dificultando os nossos julgamentos. E ele não deixa por menos e continua, somente nos elevando algumas vezes pelo pensamento, acima dos próprios horizontes da vida, fazendo abstração do tempo e do espaço e planando, de certa forma, acima dos pormenores da existência, é que perceberemos a verdade. Fecha aspas. Eu quase que bato um carimbo e assino embaixo, viu? Porque o Denis, é lindo. O Denis nos inspira e mostra com precisão muitas das nossas lutas íntimas diante da vida, das ocorrências, das exigências neste vasto universo material que todos residimos. E ele também ressalta aí a grandeza da vida na matéria, evidenciando seu grande valor, sem dúvida tem, para regenerar e burilar a todos nós e mostrando que a vida imperecível irá se retratar vitoriosa. Ao mesmo tempo que a vida material nos pode ser um grave empecilho ao crescimento, ela também, a vida material, é o veículo por excelência que dá ao espírito a possibilidade desse crescimento, não é isso? E lembramos ainda que, apesar da grandeza cósmica, o nosso desequilíbrio no mal pode comprometer todo o sistema em que as leis divinas se expressam, entorpecendo e atravancando invariavelmente as nossas vidas. Quando Denis nos diz, aspas para ele novamente, somente nos elevando algumas vezes pelo pensamento acima dos próprios horizontes da vida, entendemos que é necessário contrapormos a cada mau pensamento os vários antídotos que nós temos. Nós temos as nossas boas atitudes, o otimismo, alegrias, boas leituras, a prece, enfim, tudo que possa trazer luz para a nossa vida. Então, assim sendo, devemos, em vez da maledicência, usar a boa palavra, as conversas saudáveis. Em vez de fazermos críticas ácidas, elogiarmos, observarmos construtivamente os nossos irmãos, os nossos familiares. Quando nos surgir um pensamento infeliz, combatê-lo com firmeza. É indispensável, portanto, cuidarmos do nosso coração. Como disse a Terezinha de Oliveira disse que tudo que sai da nossa boca sai do nosso pensamento e do nosso coração, né? Então, cuidando do coração, que é a fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária para a nossa própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo-nos para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão, daquilo que nós pensarmos, falarmos, porque o pensamento já é uma ação. É isso que eu ia falar, você disse aí que o coração, né? O que sai pela boca é força viva, mas às vezes nem só o que sai pela boca. É nosso dever, então, nos consagrarmos para o bem, no campo de nós mesmos, de acordo com os princípios divinos do nosso Pai, a harmonia, a justiça, que nos regem a elevação. Somente assim também iremos percebendo que o propósito de reajustar os outros é vibração doentia nossa, porque a gente só vê que o outro tem que ser reajustado e não olhamos para nós. Nós temos que nos recuperar espiritualmente. O bom combate é enfrentarmos a nós mesmos e refazer os nossos pensamentos, as nossas ações. No momento que nós agirmos com tais propósitos, a qualquer momento em que tenhamos consciência dessas necessidades que são essenciais, começaremos a emitir ondas de amor, semeando o entendimento entre nós e os nossos semelhantes. Não é mesmo, Martim? Regina, agir no bem, então. Outras palavrinhas mágicas e necessárias. Agir no bem é caridade. É caridade. Auxiliar o próximo e com ele repartir bênçãos.
repartir bênçãos e repartiremos bênçãos então. Por esse motivo, meus amigos, a nossa casa mental precisa de atenção, ela precisa ser observada. Não haverá progresso no bem, de elevação sublime de todos nós, sem atentarmos para a necessidade de vigiar todas as nossas ações impulsivas. Falamos no início sobre vigiar e orar. E aqui, mais uma vez, nós trazemos essa fala, porque falar sem pensar ou não analisar o que pensamos acaba realmente nos tirando desse caminho de elevação. Com esforço, então, e a boa vontade, aquela tão conhecida de todos nós e que nós também estamos falando aqui durante o programa, e nós iremos identificar qual o sentido, qual o caminho que nós devemos tomar e como nós devemos também agir para domar as nossas más inclinações. Também uma fala de Kardec muito importante, porque são nossas e depende também de nós. Eu penso que nós temos que querer a mudança, a reforma e a organização mental, para que então irá conduzir para as escolhas mais acertadas e também para esse trabalho renovador, porque só assim, trabalho renovador e escolhas acertadas, é que eu consigo realmente fazer uma mudança. Exatamente. E você falou aqui nessa necessidade de vigiar as nossas ações impulsivas. Impulsivas serão aquelas instintivas. E a gente também num programa aqui falou sobre isso, né? São as primeiras manifestações do espírito humano, os instintos, né? É o bateu, levou, é o... por olho, né? E nós já estamos num grau de evolução em que os impulsos, os instintos não têm mais lugar, não é, Martinha? Vamos trabalhar os sentimentos para passarmos, né, para uma outra fase. É necessário, né? E citando então mais uma vez o Leon Denis em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, temos que, vamos abrir aspas, olha, Denis está imperando hoje aqui, sabe? Diz ele que o pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, como a Regina estava falando aí. E ele gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e também da futura. Se nós pararmos para pensar, só para dar um exemplo bem simples, por exemplo, você está vindo numa autoestrada à noite, ou até numa cidade pequena, numa estrada que não seja tão movimentada, e aí vem um carro com farol alto e joga farol alto em ti, digamos assim, né? Na tua direção. E daí você dá aquele pisca, né? Aquele alerta para ele que ele está com farol alto e que está te prejudicando. Qual seria a atitude dele? Ele teria que baixar a luz, né? E aí eu fico brava porque ele não baixou e eu vou dizer, agora eu vou me vingar, eu vou botar luz forte nele para que ele veja o que é bom. Isso está certo? Não tá. Não é porque ele fez para mim que eu tenho que fazer para ele. Eu tenho que ter a consciência e entender que talvez ou ele está com um problema no farol, ou ele ainda não está preparado para ser esse cidadão que pensa no outro. E eu tenho que me apiedar dele. Seria um exemplo assim de uma coisa bem banal que acontece e que acontece diariamente às vezes na vida das pessoas. Exatamente. Na nossa vida. Então o que pensamos é o que fazemos ou deixamos de fazer ativamente, ou seja, intencionalmente. O fazer ou não fazer, falar ou não falar, atendem às nossas intenções íntimas dirigidas pelo pensamento. Então esses pensamentos, eles podem ser, como você disse, construtivos ou não, amorosos ou odiosos, de assunção ou de desistência. Enfim, enquanto somos assaltados por pensamentos, nossas vibrações internas nos inclinam para um lado ou para o outro e podem eventualmente, ou quase sempre, serem captadas por pessoas que estejam próximas de nós. Pois é, Paulo. Conhecemos hoje os diversos desafios que temos a enfrentar para alcançarmos essa elevação do nosso ser espiritual e que o Pai, o Senhor da nossa vida, pelo seu amor, nos oferta diariamente.
Esse amor tem suas formas e dentro delas a oferta da bênção das sucessivas reencarnações, através das quais em cada etapa o espírito desenvolve as suas aptidões, dependendo dos seus esforços pessoais, sempre o esforço pessoal, superando aquelas negativas, as aptidões negativas e vivenciando as que lhe sejam saudáveis e libertadoras. O roteiro para atingirmos gradualmente este estado é o da elevação dos nossos propósitos, do querer bem ao outro, de não fazer para o outro aquilo que eu não quero que ele faça para mim. E isso vai gerar uma renovação interior. E se eu lutar contra o potencial perturbador do redemoinho das pressões diárias, eu vou ser esta pessoa de bem. Eu vou ser este ser que o Pai quer. Precisamos, então, nos afastar o quanto nos seja possível dos chamamentos materiais, nos desapegando desses poderosos e aliciantes imãs materiais. Não estamos pregando que devemos largar tudo materialmente falando, não é isso, mas nós temos que valorizar o nosso espiritual, o nosso lado espiritual, porque esses chamamentos materiais, eles entorpecem a nossa alma, eles impedem muitas vezes a lucidez dos nossos pensamentos, eles entorpecem tudo que nos passa, também muitas vezes desapercebidamente. Muitas vezes a gente não nota. Se nós não estivermos vigiando e orando, a gente não percebe. É que tudo fica tão natural e tão normal por um tempo que determinados entorpecimentos parecem que fazem parte e nós precisamos deles. Mas hoje, né, Regina, nós também já temos um entendimento um pouco melhor, através dos nossos grupos de estudos, que os erros, as ilusões dos prazeres e os comprometimentos são quase sempre inevitáveis, fazem parte do próprio processo. No entanto, ao percebê-los, meus amigos, nós devemos superá-los, buscando outros patamares, de modo que não interfiram nas ações novas que se devem tomar, hábitos edificantes e enriquecedores. É porque no começo, quando éramos espíritos primitivos, nós éramos puro instinto. No momento que nós fomos evoluindo, não é que aqui a gente está pregando que só tem que fazer renovação íntima e nós vamos olhar para trás e vamos maldizer aquele que nós já fomos. Aquele que nós já fomos fez parte do crescimento do que nós somos hoje. Então ele foi essencial, então devemos olhar para ele até com carinho, nos apiedarmos dele, mas ao mesmo tempo ficarmos felizes pelo que já somos. E quando nós enxergamos, como tu diz, isso está me acontecendo diariamente, Martinha. Como é bom olhar para trás e ver como eu já cresci. Nos reencontrarmos conosco e agradecer a oportunidade de hoje já podermos continuar amando aquela pessoa do passado, mas sabendo que tem muita coisa boa, muito potencial a ser desenvolvido. E muito ainda que crescer. Os chamamentos, então, essas ilusões do mundo, como nós havíamos falado, é necessário, porque o meu processo só vai acontecer desta forma. Esse exemplo que tu deu, que eu posso dar também, da minha existência nesse sentido. Esse enriquecimento e esses hábitos edificantes que hoje estão sólidos, já não vão mais abalar qualquer situação que venha diferente. Outros virão, outros desafios com certeza estão aí todos os dias, mas existem alguns que hoje essas novas ações não permitem mais os antigos. Com certeza. E o espírito André Luiz, meus amigos, nos diz o seguinte, aspas para André Luiz: emitindo uma ideia, passamos a refletir as que lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporificará com intensidade, correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim, espontaneamente em comunhão com os que nos esposem o modo de sentir. André Luiz quer dizer o seguinte, que ao mudarmos a nossa sintonia com a realidade, automaticamente
mudaremos também nosso círculo de relacionamentos interpessoais. Isso a gente cita muito aqui, né? É inevitável que tal processo aconteça, pois o que une as pessoas e as mantém coesas são essencialmente os seus objetivos. Se eu mudo os objetivos, eu mudo as rotas, e se eu mudo as rotas, as pessoas acabam se dividindo, cada uma vai para a rota que escolhe, não é, Martinha? É tão interessante porque desse modo as nossas companhias, quer boas ou ruins, dependem essencialmente das nossas escolhas, Regina. Mas esse mundo que nós vivemos é o mundo que nós precisamos, e é tão bom também sabermos que tem tanta oportunidade, porque eu só me desenvolvo quando surgem situações que me obrigam também, muitas vezes. Nós temos aqui essas leituras também que nós já havíamos falado, que transformam, que edificam, que trazem as melhorias para cada um de nós. Nós temos as escolhas equivocadas ao longo da caminhada, mas isso não quer dizer que eu não possa recomeçar e hoje fazer diferente. Como tu acabaste de dizer, então, as nossas companhias, quer boas ou ruins, dependem essencialmente das nossas escolhas. Nós estamos aqui já com o tempo no limite desse bloco. Vamos fazer uma pausa e retomamos em seguida? Partindo então para o nosso quarto e último bloco. Vamos lá. Atende, enquanto é hoje, ao círculo de trabalho que te coube no imenso pomar da vida, e guarda a certeza de que do teu suor e do teu carinho na lavoura do eterno bem, nascerá em teu favor o celeiro de alegria e vitória, com que te enriquecerás no abençoado amanhã. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, dando sequência neste quarto e último bloco, a palavra estava com a Regina, com a Martinha, a Regina estava também ali trocando algumas ideias. Vocês completam então aí o pensamento, a argumentação. Essa frase que a Regina citou anteriormente, né, desse modo, as nossas companhias, quer boas ou ruins, como nós todos já sabemos, depende sim, essencialmente das nossas escolhas. E nós todos conhecemos aí um provérbio popular de inspiração cristã, mas de um autor desconhecido. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Ditado que poderíamos adaptar para diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Ou ainda, diga-me como pensas, que eu te direi com quem andas. É que falamos desde o início, né? O simples ato de pensar já é o indicativo de um comportamento, não é isso? E vamos então abrir aqui considerações finais e eu, se vocês me permitirem, farei a abertura então. Eu traria então um trecho extraído do livro No Mundo Maior, de André Luiz, o título, A Casa Mental, né? E lá ele diz que nós não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. Quem se julga muito jovem pode tirar o cavalinho da chuva, que deve ter alguns mil anos nas costas, não é isso? E não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. E aí ele dá alguns exemplos, né, que a crisálida da consciência, a consciência latente essa, né, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Assim como as árvores que por vezes se aprumam centenas de anos
a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando também suas memórias. A fêmea do tigre, lambendo os filhotinhos recém-nascidos, aprende rudimentos do amor. O símil, guinchando, organiza a própria faculdade da palavra. Ou seja, aparentemente tudo no universo está caminhando para a sua evolução, dentro da sua evolução relativa, possível, não é isso? É isso aí, em verdade, Paulo. Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe dessa obra completa. Os seres que habitam o universo destilarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Aprimorar este universo que a gente vive, porque nós somos co-criadores. Assim também a nossa individualidade. Nós somos criações do Autor Divino e devemos nos aperfeiçoar integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição a obra do cooperativismo entre Ele, o Pai, e nós, os seus filhos. Por isso somos co-criadores. As atitudes renovadas abrem espaços para novas aspirações e para futuras conquistas, que aguardam o indivíduo que aspira à paz, aquela paz maravilhosa, e ao encontro com a perfeita identificação com os objetivos gloriosos que a vida lhe propõe. Se você não renova as atitudes, como você diz, você não abre espaço para novos pensamentos, aspirações, novas metas. E se você não tem novas metas, você não tem conquista futura alguma. Então seria estacionado. Um marasmo, né? Uma água parada. E não é isso o destino que viemos percorrer aqui na existência. Nós já falamos aqui, a Joana, no livro Jesus e Atualidade, ela fala dos escombros que nós acabamos criando. Nós acabamos ficando soterrados. Então, eu lembrei de que ao ficarmos soterrados, nossa mente então fica poluída, conturbada, carregada desses entulhos, imobilizada. E nós não conseguimos perceber essas novas aspirações que estão aqui pipocando na volta. Pois é. Com frequência, as transformações são o produto de um pensamento, nos diz Kardec. Sempre o pensamento, né? Basta ponto de partida, né? Ao espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza. Olha que maravilha! Então pensemos no bem, naquilo que queremos de melhor para nós e para o próximo, né? Primeiramente pensarmos e fazermos aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós. O simples fato de pensar no bem, ele pode até não produzir nada, mas ele já deixa de produzir o mal. Corretamente. E que já passa a ser um bem. E desta forma, tomando conhecimento de tal verdade, devemos fazer, como Paulo está dizendo, o bom uso dos nossos pensamentos, pois eles são movimentados por energias cósmicas, fluidos etéreos, que, embora invisíveis aos nossos olhos, estão presentes onde as nossas forças físicas jamais chegariam. Então, Regina, nosso pensamento é um raio que tanto pode conduzir esta luz toda, edificante, como energias deletérias ou destruidoras. Então, sempre o bem deve prevalecer. Nosso pensamento deve estar sempre minado, para então só termos luz. Vejamos o que nos diz no EJO, o estudo sistematizado da doutrina espírita, lá no capítulo 13, nós estudamos então, no item 12, num depoimento de São Vicente de Paula, que diz: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Também nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo esta fala. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais, então nos diz esse espírito de luz, né?
A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Ele ainda nos diz mais, meus amigos: se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Me permitam repetir: se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. Bota exemplos nisso. Nossa. Né? Então, meus amigos, eu gostaria de contribuir ainda mais trazendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, lá no capítulo 8, Lei do Progresso, tão conhecida. E ali tem um capítulo, Marcha do Progresso, que nos diz, na questão 779, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: a força para progredir, áurea, o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Olha só o que eles responderam para Kardec: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Eu vou ler a seguinte e depois nós vamos fazer umas interferências aqui nessas falas lindas, contribuindo. Na 780A, o Kardec perguntou aos espíritos: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta dos espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Este último parágrafo é realmente arrasador. Ficou ecoando aqui para meus ouvidos, Paulo. Então o homem progride intelectualmente, esta clareza intelectual mostra para ele o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, que é justo e o que é injusto. Ou seja, ele consegue dividir todas as coisas boas de um lado, todas as más do outro. Bom, ele já deu o primeiro grande passo, ele discerne o que é uma coisa e outra. E também ele desenvolve com esse progresso intelectual o seu próprio livre-arbítrio. Bom, já que eu sei o que é bom e o que é mal, eu posso fazer a opção. Eu escolho qual caminho seguir. E aí é o grande lance. Eu escolhi, eu vou colher. A responsabilidade das decisões que eu tomar vão recair em cima só de mim. Embora também façam seus estragos aos que estão mais próximos. Não é isso? Quando ele diz que nós temos esse poder, ele diz que nós podemos, o homem se desenvolve por si mesmo. Então é uma afirmação que ele dá a cada espírito, dizendo que é possível esse desenvolvimento. E por ser naturalmente, quer dizer que cada um terá o seu tempo nessa marcha do progresso. Mas hoje eu já posso fazer a diferença, porque eu já desenvolvi o meu livre-arbítrio, eu já sei que eu tenho uma inteligência relativa, e que eu tenho muitas responsabilidades sobre os meus atos. Sim. E já sou consciente de alguns erros, como nós havíamos falado. Exatamente. Então, esse naturalmente quer dizer que eu posso já perceber e naturalmente não precisará o meio me forçar. Não, o primeiro dedo apontado é para nós mesmos. Isso. É o momento que eu tenho que me dar conta que esse adiantamento que eu considero já ter um pouquinho, pode ser o progresso para o outro. Então a minha marcha aqui também é de ser voluntário, de ser alguém que estende a mão, porque ele diz que nós vamos crescer através do contato social. Então não tem outra forma de eu desenvolver se não for com o outro, estar envolvido na sociedade. Você está falando de uma caridade que não é aquela de simplesmente dar esmola. Não é. Ela é até mais profunda, né? Porque quando na questão 780A, quando ele fala fazendo compreensíveis o bem e o mal, eu já consigo discernir o bem e o mal. E eu já sei que eu preciso praticar o bem.
Eu vou praticar o bem dentro da família? Devo, obrigação, porque está nas leis morais. Mas eu vou desenvolver também lá fora. Eu tenho que servir aquela oração do Francisco de Assis, linda, fazer com que eu seja consolado, que eu console que ser consolado, sempre trabalhando pelo outro, esquecendo que eu tenho interesses. Então, o servir é isso, é eu me dar conta que existe um bem maior e que eu posso desenvolvê-lo. E aí, as minhas escolhas serão diferenciadas na minha caminhada do meu passado. Exato, suas escolhas, né? Mudam os objetivos, mudam-se as rotas. E mudou o crescimento, Mudando as rotas, você também se aproxima de certos grupos, certas pessoas e se afasta de outras. É inevitável, né? O Francisco de Assis também fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então, fazer de mim um instrumento, eu já sou consciente de que eu sou este instrumento. Então, a caminhada que eu for percorrer vai ter todas as oscilações e dificuldades que eu tenho que ter a vontade de fazer as mudanças através do pensamento salutar, da luz que emite para o bem e de todas as outras falas que nós tivemos aqui através de estudos, preces. Mas eu posso ser sim hoje esse instrumento libertador das minhas mazelas, reconhecendo então frente a frente quem eu sou e buscar esse progresso moral que tanto o Mestre Jesus quer. Muito bem. Me parece que conseguimos o objetivo, né? Colocar em pratos limpos esta boa receita para limparmos a nossa casa mental. A partir dessa casa limpa, tudo vai correr muito bem, vai se desenvolver dentro do que se espera sejam boas práticas e a partir daí a colheita será farta e de bons resultados. Fazemos um rápido intervalo, entramos aqui com as nossas palavras de luz e voltamos já já para as nossas despedidas. Há muito o que fazer, não te queixes, trabalhe. Companheiros falharam, prossegue e terás outros. Não queres certo grupo? Outras áreas te esperam. Desilusões à vista? Não pares, continua. Buscas a paz de Deus. O serviço é o caminho. Ante o alvo, os que seguem é os que podem chegar. Emmanuel. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estado mental. E vos renoveis no espírito de vosso sentido. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com um modo de ser. Porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos.
de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estatura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E, depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho no qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Emmanuel. Então vamos nos despedindo, chegando ao final do programa Tema. Gostaria de agradecer, inclusive, a paciência dos ouvintes com relação a estes probleminhas culturais, né, que hoje tivemos aqui por força desse mau tempo em volta da gente, mas minha casa mental me dizia que eu tinha que fazer o programa mesmo assim, viu, Martinha? Que bom. A minha também, Paulo. Também, né? Então agradecemos a paciência dos ouvintes e convidamos todos para estarem novamente conosco na próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos e uma boa noite. É sempre uma alegria estarmos juntos nas quintas-feiras. E o Emmanuel mandou um recadinho para todo mundo. Coloca teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações e espera e confia. Essa é para a hora do Evangelho, daqui a pouquinho. Agradeço imensamente a companhia de todos que aqui estiveram conosco para esse estudo maravilhoso que nos ajuda, que nos eleva e que nos faz pensar e refletir muito, né? E convido então todos para a semana que vem, na quinta-feira que vem, estar aqui junto novamente conosco. Muito obrigada. Agradeço a companhia também de todos, Paulo, Regina, aos amigos Entre os Dois Mundos, e que na quinta-feira que vem estejamos novamente vibrando com o pensamento no amor e na paz do nosso Mestre Jesus. Prece de encerramento. Senhor Deus, obrigado por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de preces
em que nossos espíritos entram em comunhão convosco. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que, com a ajuda recebida, poderemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigado, Jesus. Aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor Jesus os ilumine cada vez mais. Que juntos um dia, reunidos na glória de Deus Pai, rendamos os devidos louvores ao nosso meio, Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Graças a Deus e que assim seja.